Você está tentando controlar o que Deus pode resolver. A ansiedade não é um sinal de fraqueza, é um sinal de excesso de carga. Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui mais uma terça-feira buscando a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora às 2h49 da manhã, uma palavra de edificação para a sua vida e eu creio que Deus irá falar com você. Estamos vivendo tempos de ansiedade em todo mundo. Por quê? Vivemos querendo tudo para logo. E muitas coisas não acontece assim, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem uma outra forma de trabalhar em nossos corações. Então, eu quero trazer uma palavra para que possa mover a sua vida para um outro lado, que é o lado da esperança. É um lado de paz, de amor, de saber que algum momento irá acontecer aquilo que foi prometido. E nós devemos largar a ansiedade. A Bíblia é um manual de ensinamento. Ela em tudo você vai encontrar resposta. Não há nada no mundo que não tenha resposta baseada na Bíblia. Em Filipenses 4, de 6 a 7, vai dizer assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então é essa forma que o Espírito Santo ele trabalha na gente. O que está nos ensinando a combater essa ansiedade? É em que? É nas orações e nas súplicas. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos, em tudo que iremos fazer, é totalmente diferente. Porque a nossa esperança começa a ser baseada nas coisas que vêm de Deus e não nas coisas que vêm do mundo, do homem, ou das coisas que atingem a nossa vida. Mas é isso, nós devemos parar e refletir que existe uma boa obra, existe um plano já estabelecido de Deus para nós e nós andamos muito ansiosos pelas coisas que irão acontecer. Então, diante disso, eu quero trazer para você essa noite alguns conselhos que podem mudar a sua vida, que podem mudar, que podem te direcionar de uma forma diferente, que você possa olhar de uma forma diferente, para que você possa entender qual é o propósito de Deus na sua vida para essa semana. O primeiro conselho é: ore antes de pensar demais. Você fica pensando muito de como você vai fazer, de como você vai agir, quais são as probabilidades de dar errado ou de dar certo, mas você pensa tanto, busca tanto, mas o mais importante que é pedir a direção de Deus, é ser orientado por Deus, é buscar em Deus uma revelação para aquela situação, você não busca. Você quer fazer tudo pela sua vontade, pelas suas forças, e tem situações que é só Deus que pode fazer por você. Não é você simplesmente agir no impulso da emoção, e sim você agir com o impulso da fé. A fé vai mover o sobrenatural. A fé vai mover o sobrenatural. Então você deve orar mais para que a oração revele o caminho do propósito. Filipenses 4:6 diz mais ou menos assim, que orar antes de criar um cenário na cabeça, que nós devemos orar antes de criar algo na cabeça. E isso é importante, porque Filipenses está falando assim, que a gente tem que buscar isso em oração e súplica e saber que algo de grande irá vir diante daquele pedido que você fez. Então, esse é o primeiro conselho, é que você se baseie nisso. Eu vou orar mais, vou buscar mais direção de Deus para depois tomar uma direção correta. Não pensar demais, gerar em você uma ansiedade desnecessária. Então, o nosso segundo conselho é: descanse no que Deus já prometeu. Você tem descansado naquilo que Deus já te prometeu? Deus já falou, Deus já prometeu, já te confirmou várias vezes, mas você ainda insiste de pedir a Deus confirmação. Senhor, me confirme, Senhor, me confirme. Mas Ele já deu a palavra dele. Mas a ansiedade quer que a gente tome decisões precipitadas.
Então, o que Deus quer falar conosco hoje é que nós devemos descansar nele, mesmo se a situação não for favorável. Se existe uma promessa, se existe já um decreto no céu, que vai acontecer, que você já tem a confirmação do Espírito Santo, por que você vai andar ansioso? Por que você vai andar ansioso naquilo que Deus já lhe prometeu? Então, preste atenção, você deve descansar em Deus. Pare de ficar olhando nas coisas que ainda irão acontecer. Elas no mundo espiritual já estão realizadas. Mas uma falta de sabedoria pode não gerar aquilo que já foi estabelecido nos céus. Então nós devemos buscar em Deus a sabedoria, o conhecimento, para que a gente possa levar isso até o momento certo da bênção chegar em sua vida. Mateus 6, do 25 ao 34, vai dizer mais ou menos esse segundo conselho, que é descansar em Deus. Você não vai mudar o futuro com as suas preocupações, mas você pode destruir o presente com elas. Então é isso que o Senhor quer falar para você. O futuro já foi premeditado pelo Espírito Santo. Você não consegue controlar o seu futuro. Você consegue controlar o agora, o que vai acontecer. Eu consigo controlar agora. Se eu vou mexer com a mão, se eu vou mexer com o pé, se eu vou mexer com a cabeça. Mas o meu futuro eu não consigo prever. Eu não consigo ver o que vai acontecer no futuro. Mas eu creio, pela fé, o que poderá acontecer. Mas não deixo que a minha ansiedade tome conta da minha paz interior com Deus. Eu não deixo que a circunstância da vida me tire o meu descanso com Deus. É necessário essa noite você descansar no Espírito Santo de Deus. O terceiro conselho que eu quero passar para você é: se alimente da palavra e não das notícias. Estamos vivendo um tempo de guerra, estamos vivendo um tempo de crise, estamos vivendo tempos difíceis. É muita informação na sua cabeça, muitos questionamentos sobre a sua cabeça. Mas o que o Senhor quer trazer para você, esse conselho é: se alimente da palavra de Deus. As notícias, é bom a gente ficar sabendo, é bom sim. É bom estar antenado nas coisas globais. Mas nós temos que estar antenado na palavra de Deus, porque é ela que justifica a nossa fé. É ela que alimenta a nossa fé. É ela que nos impulsiona a viver o momento de fé. Então, quanto mais a gente ouve as vozes do mundo, quanto mais a gente ouve as vozes da notícia, que cria em nós ansiedade, nós ficamos preocupados. Mas quando você deixa de ficar preocupado com as vozes do mundo e se conecta com a voz do Espírito Santo, gera no seu coração o quê? A esperança. Quando você busca o Espírito Santo e ouve as boas novas dele, gera no seu coração esperança. É a esperança que move o cristão a Deus, que é a esperança da salvação, que é a esperança que ele voltará, que é a esperança que as coisas irão acontecer no tempo certo, determinado. Salomão, eu estou escrevendo, como falei no vídeo passado, as 31 leis do rei Salomão, baseado em Provérbios. Mas lá em Eclesiastes 3 vai dizer que para todo propósito existe um tempo. Há tempo de colher, há o tempo de plantar, há o tempo de se espalhar, há o tempo de ajuntar o que se espalhou. Então tudo existe um tempo. Tudo já tem um tempo estabelecido debaixo do céu. Então a gente não precisa ficar ansioso para com isso. O que a gente precisa é o quê? É descansar em Deus, é se alimentar da palavra, é pegar isso com fé e mover no sobrenatural. Quanto mais você enche da palavra, menos espaço sobra para a ansiedade. A sua mente precisa de fé e não de pânico. A sua mente precisa de fé e não de pânico. O quarto conselho essa noite é: cerque-se de pessoas que te edificam e não de pessoas que te deixam para baixo. Você precisa se cercar de pessoas que te levam mais para próximo de Jesus, que levam mais próximo da sua fé, que levam você para um outro nível espiritual, que você possa olhar e ver: nossa, é aí que eu quero chegar, é aí que eu vou chegar, é isso que eu espero para a minha vida. Eu vou andar com essa pessoa, porque andando com essa pessoa, a minha fé vai ser mais fortalecida.
É nessas pessoas que você deve estar andando. E não com pessoas que murmuram, que reclamam, pessoas que toda vez está reclamando, nunca nada para ela ou para ele está bom, tudo está horrível. Então, dá um tempo dessas pessoas. Começa a mudar os ambientes aonde você anda, começa a andar para outros lugares, começa a frequentar outros lugares, começa a moldar na sua mente para uma outra perspectiva de vida, para que você possa romper essa ansiedade, para que você possa romper a sua vida espiritual. Então esse quarto conselho é: ande com pessoas que edificam sua fé. Em Provérbios 13:20 vai dizer algo assim: as pessoas erradas adoecem a alma. Então, se Salomão está falando que pessoas erradas adoecem a alma, as pessoas boas fazem o quê? Vivificam a alma. Então ande com pessoas boas, ande com pessoas que te motivam, que te levam mais para próximo de Jesus. Então esses são os 4 conselhos que eu tenho para você hoje, para que você possa ter uma terça-feira alinhada com o Espírito Santo, repleta de bênção, e você possa destravar a sua vida, destravar essa ansiedade e começar a confiar mais no Espírito Santo. Eu quero orar por você, para que Deus possa tirar de você tudo aquilo que impede você ter uma vida com abundância. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, essa terça-feira, às 2h49 da manhã, buscando a Tua face. Peço, Senhor Deus, que possa intervir de uma forma sobrenatural sobre a vida, Senhor, de todos os ouvintes, ó Pai, para que haja, Senhor, uma mudança de dentro para fora. Arranca a ansiedade, faça que ela possa confiar no Senhor de uma forma sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos que o Senhor possa derramar os céus na vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã. Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor que haja um tempo, Senhor, de alinhamento espiritual, que haja um tempo, Senhor, de abundância, que haja um tempo de paz interior, Pai, que haja um tempo, Senhor, de amizades maravilhosas. Deus, em nome de Jesus, nós lançamos agora, Senhor, no mar do esquecimento, toda a nossa ansiedade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja fortalecido pelo Espírito Santo. Se essa palavra motivou você hoje, então compartilhe ela, comente, compartilhe, curte. Se você quer ouvir palavras específicas, devocional, uma palavra comigo, quer falar comigo, aqui embaixo vai ter a descrição da Rede Vizinha, do Instagram. Você pode ir lá e nós vamos também receber você de uma forma especial. Diante disso tudo, fique firme, fique com o Espírito Santo, em nome de Jesus.